não sei, que eu estou insensível para com as coisas de Deus. Eu te pergunto, faz diferença para você se a mensagem for bíblica ou não? Terceiro dia, Jesus ressuscitou, glória a Deus. Soldados desmaiados, dia da ressurreição de Cristo. E as mulheres foram para o sepulcro, e os machos trancados em casa, e as mulheres no cemitério. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? De repente, o anjo do Senhor aparece e diz a elas: vão, anunciem que Ele está vivo. E elas agora vêm anunciando que Jesus está vivo. Quando elas chegam para anunciar que Jesus está vivo, diz o texto, os 11, pois Judas já tinha morrido, não acreditaram, pois suas palavras lhes pareciam loucura. Versículo 11. Perceba que a mensagem das mulheres estão sendo desprezadas pelos próprios apóstolos, aqueles a quem Deus havia estabelecido para levar a mensagem da salvação ao mundo. Mas por quê? Porque são mulheres que estão pregando uma falsa interpretação de Gênesis 3, porque Eva peca cronologicamente, comeu do fruto primeiro, mas é Adão quem peca teologicamente. É quando ele peca, come do fruto, que o pecado entra no mundo. Mas porque ela comeu do fruto primeiro e a ele ofereceu, se interpreta agora religiosamente que a culpa é delas. E a mulher perdeu vez e voz. E graças a Deus que em Cristo a graça se manifesta. E onde a graça se manifesta, Deus ressignifica tudo. Ele vem e nasce do ventre de uma virgem. E quando ele começa a pregar, quem sustenta seu ministério são as mulheres. E quando ele carrega a haste principal da cruz, quem caminha ao lado dele até o fim são as mulheres. E quando ele ressuscita, quem recebe a ordem dos anjos e dele para falar que ele está vivo? As mulheres. E para a glória de Deus, minha irmã, os soldados foram pagos para saírem mentindo, dizendo: ele está morto, o corpo dele foi roubado, ele não está vivo. Mas do outro lado tinha as mulheres dizendo: ele vive sim, ele ressuscitou sim. E a mensagem delas permanece até hoje. Deixa eu conquistar o público feminino, né, irmão? Olha isso agora, igreja. Dalila falou a verdade ou mentia, enganando Sansão? Dalila estava sendo sincera ou enganadora? Enganadora. E as mulheres aqui de Lucas 24 estavam sendo verdadeiras ou mentirosas? Verdadeiras. Meu Deus. Dalila fala a verdade. Dalila fala a verdade? Não, Dalila mente. E essas mulheres mentem de Lucas 24? Não. Falam a maior verdade. Jesus está vivo. Como somos nós? Ela mente e Sansão acredita. As mulheres falam a verdade e os apóstolos não acreditam. Onde está o erro na conexão desses dois textos agora? Elas dizem: Jesus está vivo. Os apóstolos disseram: não cremos. De repente um olha para o outro, e esse é Clopas. O amigo de Clopas olha para ele e diz: vamos vazar. Ele diz: vamos. E ambos disseram: vamos então para a aldeia em Emaús. E se retiram da comunhão dos santos em Jerusalém e estão indo a caminho de Emaús. De repente, como eu já disse, a graça se manifesta. Jesus apareceu
no mesmo caminho e andava com eles. E enquanto Jesus anda com eles, eles estão falando. Viu lá as mulheres falando que Jesus está vivo, mas ninguém viu. Eu não acreditei. A outra disse, eu também não acreditei. O outro disse, né? Eu também não acreditei. Pois é, mulher pregando para nós e os outros lá também não acreditaram. Não tem como. É o terceiro dia e ninguém viu esse homem. E Jesus, andando do lado deles, perguntou assim, filhos, sobre o que vocês estão conversando? Aí Clopas já dá uma tramontina em Jesus. Tu é o único em Jerusalém que não está sabendo do que aconteceu? Então eu vou te contar. Aí ele começa a falar de Jesus para Jesus, sem saber que o viajante era... Pastor, o que esses textos têm a ver? Um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. É que aqui está escrito, os olhos deles estavam como que fechados ao ponto de não reconhecê-lo. Sansão não percebeu quando Deus saiu. Esses dois não perceberam quando Deus chegou. Sansão não percebe quando Deus se retira. Esses discípulos não percebem quando o Deus encarnado chega. E o tema da minha mensagem nessa noite é resgatando a sensibilidade. Quantos dentre nós não percebem mais a ausência de Deus quando o Senhor se retira? Deus já não estava em Sansão, mas como que Sansão reage? Sorrindo. Deus já não age mais na vida de Sansão, e como que ele reage? Brincando. Mas Deus não está lá. Tem gente, igrejas que já perderam a presença do Senhor, estão maquiados com as experiências do passado. Lembra que ele sempre dizia, me levantarei como das outras vezes. Mas o Espírito Santo já não estava mais ali. A insensibilidade pela ausência de Deus não era por um semblante fechado, era com brincadeiras, alegrias, brincando um com o sentimento do outro. Deus já não estava mais ali. Agora, igreja, lamente comigo se você pode. Com o que Sansão brinca? Primeiro, ele diz, me amarra, e ela o amarrou. Depois ele diz de novo, me amarra, e ela o amarrou. Olha a consequência agora. Quando Sansão acorda pensando que a unção está ali, o texto diz no versículo 21, os filisteus o capturaram e o prenderam com correntes de bronze. Aquele que brincava de ser amarrado com cordas, agora é acorrentado com correntes de bronze. Sansão também brincou dizendo, mexe no meu cabelo. Agora o seu cabelo foi totalmente arrancado. E cada vez que ela gritava, Sansão estava dormindo com os olhos fechados. E agora os seus olhos que brincavam de abrir e fechar, fecha zóio e abre zóio, agora os olhos foram vazados, arrancados. Com aquilo que ele brincava, o pecado não brincou. Com aquilo que ele zombava, o diabo não brincou. E a situação piora, igreja de Jesus. Aquele que brincava com coisa séria se tornou palhaço do inimigo. Versículo de número 24. Ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus, dizendo, nosso Deus nos entregou o nosso inimigo. E diziam, aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. 25. A esta altura já estavam bêbados e começaram a gritar, tragam Sansão para nos divertir. O herói virou um palhaço. Ele é a atração principal para que os outros zombem dele. Por que isso? Porque ele perdeu a sensibilidade. A unção não estava lá, a graça não estava lá, a presença
presença de Deus não estava lá. E Sansão vai levando, porque está dando tudo certo. E o Espírito está dizendo a alguém aqui: não é porque está dando certo que significa que você está no caminho certo. Se o Espírito se retirasse, você perceberia. Pastor, como é que eu sei que eu perdi a insensibilidade, a sensibilidade? Quando é que eu sei que eu estou insensível para com as coisas de Deus? Eu te pergunto, faz diferença para você se a mensagem for bíblica ou não? Faz diferença para você se Cristo está no sermão ou não? Faz diferença para você o caráter da sua liderança? Faz diferença para você estar numa igreja que adora em espírito e em verdade ou não? Faz diferença para você a seriedade no louvor? Ei, cantor, ei, equipe de louvor, se você canta uma canção e não acontece nada, muda a canção. Ei, pregador, se você prega uma mensagem e não flui nada, muda a mensagem. Mas se mudou a canção e não aconteceu nada, muda de vida. Se mudou a mensagem e não aconteceu nada, vai buscar de novo, resgate a sensibilidade. Você não pode adorar, ver que a igreja não adora. Você não pode pregar e perceber que a igreja nada sente e achar isso normal. Porque essa palavra se garante. Quando ela é pregada, arde, porque ela é fogo. Quando ela é pregada, quebra corações, porque ela é martelo que esmiuça a pedra. Se para você é comum pecar e viver no pecado, se para você é comum entrar num culto como esse, nada sentir, nada ver, nada perceber, você está como Sansão. O Espírito se retirou, a unção já não está mais aí, e você não percebeu. Ele se retira, ele se entristece, ele se abate, e você não percebe. Isso se chama insensibilidade espiritual. E sabe o que é pior? Quando você, mãe, você que é pastor, você que é líder, chega para alguém e diz assim: olha, você não é a mesma pessoa, você não é o mesmo crente. Cadê a unção? Cadê sua sede por Deus? Cadê aquele desejo missionário que você tinha? O crente responde a mesma coisa de Malaquias 1:6: eu tenho te desprezado, Deus. Eu insensível, porque o que importa é se eu estar num culto como esse, a câmerazinha vem no meu rosto, eu levanto a mãozinha, fecho o olhinho, oh glória. Foi um momento de aparência, mas não tem a essência da presença aí. E Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Eu vou repetir: eis que estou à porta e bato. Esse versículo não é para ímpio, é para a igreja. Aí ele diz: se alguém, me ajude, diga se alguém. Ele não disse se todos, ele disse se alguém, porque a maioria está insensível. Mas se um tiver sensibilidade, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém tiver sede de dizer: vem Deus, muda a atmosfera.